O sono dos egoístas. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. O trajeto até o complexo hospitalar foi demasiado lento, em virtude da dificuldade natural do John, que necessitava caminhar por estar incapacitado de levitar. Algumas horas depois, chegaram à porta do majestoso complexo, onde se encontravam para recebê-los Mateus, Maurício e os jovens aprendizes. Todos eles manteriam o esforço do adensamento para que John pudesse divisá-los, até que passasse por assistência conveniente a qual depuraria em parte seu perispírito, higienizando os aspectos mais densos e grosseiros formados pelos anos de inconsequência. As vibrações equilibradas mantidas com regularidade, com o tempo fariam o serviço de limpeza e de sutilização da sua forma. Letícia, dirigindo-se ao John, informou: "Aqui estão aqueles com quem você terá a oportunidade de trabalhar, meu amigo." Após as apresentações e as boas-vindas, o recém-chegado foi encaminhado pelo dirigente da instituição, para que recebesse os primeiros cuidados. Mateus, após apresentar alguns membros de sua equipe médica, disse: "John, sinta-se em casa. Aqui não lhe faltará coisa alguma absolutamente. Queremos que você desfrute do carinho e do respeito de todos." "Muito obrigado, Sr. Mateus. Espero ser digno de estar merecendo tanto. Nós é que somos gratos a você, meu irmão, pela oportunidade de servi-lo. Fique na paz do nosso Senhor. Cuide-se e descanse, porque a jornada reparatória está apenas começando." Capítulo 26. Serviço paciente. O tempo passou rápido. John encontrava-se relativamente recuperado do seu estado enfermiço. As cicatrizes no corpo, de maneira geral, apresentavam um aspecto mais ameno. Porém, a mudança significativa dizia mesmo respeito ao seu comportamento. O antigo obsessor trabalhava agora a humildade, permitindo, dessa maneira, a absorção das orientações baseadas no Evangelho, transformando-o pouco a pouco em um novo homem, feliz e confiante. Os mentores amigos acompanhavam satisfeitos o seu progresso. Quando da sua alta, todos estavam reunidos na sala do Mateus para recebê-lo. Foi o dirigente da instituição que fez as honras, parabenizando o esforço do novo trabalhador do Cristo. "John, estamos muito contentes com o esforço empreendido por você. É natural que os desafios estejam apenas começando, no entanto, o Senhor nos concede a oportunidade de saudarmos compromissos com o amor e não com a dor, até porque ela sempre será a corrigenda opcional do espírito, que termina por implantá-la em si mesmo, por resistir insistentemente contra a sua própria natureza divina. Sou grato por tudo que estão fazendo por mim, Dr. Mateus. Meu caro, deixemos os formalismos de lado. Somos todos irmãos e trabalhadores da seara do Mestre. E como ferramentas úteis a que nos propomos, o serviço clama pelo nosso esforço. Você está disposto a iniciar?" "Totalmente, Mateus." Então, o Maurício e a Letícia voltarão a aprofundar as atividades junto aos seus pupilos acompanhados pelo Bernardo, pela Soraya e por você. "Certamente. Mas o que eu vou fazer? Não sei como poderei ser útil." "John, não se preocupe. Na hora exata, o amor é o sublime orientador das nossas atividades. Siga em frente." Em minutos, a caravana já estava pronta para partir. Despediram-se do dirigente da instituição e foram em direção ao primeiro objetivo, a residência da Cristina. No caminho, John se aproximou do Maurício perguntando: "Você sabe como está o meu irmão?" "Durante o período que passei em recuperação, não recebi notícias a respeito dele. Diante do quadro complicado em que vive, envolvido com entidades extremamente desequilibradas, ele está bem, dentro do possível. Teremos a possibilidade de um contato mais a miúde nos próximos dias. Para isso, lembre-se, John, recorra sempre à prece, para nos mantermos sustentados." "Sim, com certeza farei isso." Chegando à casa da Cristina, encontraram-na recolhida em seu leito, profundamente abatida. Os chips implantados estavam totalmente ativos, dando início aos primeiros sinais de desequilíbrio celular na região uterina. De todos, John era o que mais se impressionava com o fato. Não conseguindo se conter, exclamou: "Meu Deus!
Como tive coragem de participar disso tudo? Fique calmo, meu irmão. Você poderá alterar esse quadro de acordo com a tua vontade, disse Maurício. Como? Faça o seguinte, aplique as tuas energias magnéticas, procurando desativá-los. O obsessor de outrora utilizava-se, agora, dos seus potenciais voltados exclusivamente para o bem. Com movimentos circulares no centro de força coronário e, em seguida, no útero da jovem, onde os chips se encontravam instalados em maior número, gradativamente a luminosidade dos pequenos artefatos era reduzida até se apagarem totalmente. Satisfeito, o novo servidor do Cristo comentou: "Que impressionante, Maurício! Eles dão mostra de estarem desligados. Podemos retirá-los agora?" "Infelizmente, ainda não. Estão momentaneamente inativos, mas assim que o Anthony ou outro dos seus amigos perceberem o que está se passando aqui, retornarão para a reativação, porque são utilizados por eles equipamentos que emitem verdadeiros alertas do que se passa com esses minúsculos aparatos." "Que situação delicada. Será um verdadeiro jogo de gato e rato," completou John mostrando-se um tanto desolado. "Aparentemente. Contudo, utilizaremos a melhor arma que temos à nossa disposição." "A arma, Maurício, qual?" "A paciência, meu irmão. Os chips serão reativados, conforme eu informei anteriormente, mas você ficará encarregado de desativá-los." "Concorda?" "É claro que sim, mas esse expediente de liga-desliga poderá durar dias." "Sim, pode mesmo, mas essa é a técnica que empregaremos para evitar o confronto direto. Aliás, foi Jesus que nos ensinou: na vossa paciência, possuí a vossa alma." Capítulo 27. Tempo de plantar. Não foi necessário que o Maurício e a Letícia, os mentores do grupo, aguardassem muito tempo para que o Anthony comparecesse ao local munido de um pequeno aparelho que acusava o desligamento dos chips. O obsessor não registrou a presença dos mentores nem dos seus acompanhantes, no entanto, a imagem do irmão surgiu forte em suas lembranças. Na verdade, John derramava lágrimas discretas vendo o Anthony naquele estado, cada vez mais abatido, imundo, vestido de farrapos, com cicatrizes escuras que lhe desfiguravam as faces. Letícia se aproximou sugerindo: "Vamos elevar os nossos pensamentos através da prece, John. Enviemos nossas mais amorosas vibrações tanto para a Cristina como para o teu irmão." Todos se uniram num único propósito, o de envolver em energias positivas aqueles espíritos que se mantinham na dor e na ignorância. Tanto Anthony quanto Cristina eram enfermos necessitando de assistência imediata. Anthony, dialogando consigo mesmo, disse: "Como essas coisas foram desativadas? Talvez tenha me faltado concentração suficiente para a energização desses aparatos. Vou intensificar a dose." Assim que o obsessor magnetizou inicialmente o chip que se encontrava preso ao centro coronário de Cristina, todos os demais, simultaneamente, apresentaram a coloração vermelha escura, acusando seu retorno ao pleno funcionamento. Ao mesmo tempo em que magnetizava os chips com movimentos circulares, realizados com a sua destra, Anthony repetia palavras rancorosas para a sua obsediada. Encerrando o processo, vociferou: "Você vai, muito em breve, começar a apodrecer, infeliz. Logo estará totalmente nas minhas mãos e pagará cada afronta que me fez." As palavras proferidas por Anthony eram carregadas de tanto ódio que Cristina teve a impressão de ter ouvido alguém procurando censurá-la terrivelmente. Tal procedimento aumentava-lhe o desconforto e a baixa autoestima, aprofundando gradativamente o quadro depressivo. Encerrado o trabalho, o obsessor se retirou cuspindo para o lado em atitude de profundo asco. Maurício quebrou o silêncio, orientando: "Soraya, por favor, vá até a mãezinha da Cristina e a inspire quanto à necessidade de vir até aqui para ver como a filha está. Enquanto isso, aplicaremos a bioenergia buscando reanimá-la um pouco." Não demorou para que a porta do quarto se abrisse e entrasse uma jovem senhora questionando: "Filhinha, como você está se sentindo?" "Mamãe, estou péssima, extremamente desanimada. Não tenho forças nem para me levantar." "O que é isso, minha querida? Não fale assim para que o desânimo não se intensifique.
Conversei com o teu pai sobre a possibilidade de visitarmos um psiquiatra por sugestão do Dr. Gil, quando da sua última consulta. O que você acha? Não sei, mamãe. Realmente, já não sei de coisa alguma. Vou falar com o Rodolfo para te acompanhar. Isso será mais confortável para você, não? Pode ser. Por favor, deixe-me pensar a respeito. Sim, claro. Vou preparar algo leve para o teu desjejum. Não, mamãe, não quero nada. Mesmo assim eu vou preparar e deixo aqui. Mais tarde você decide, está bem assim, Cris? Sim, sim. Cristina respondeu querendo encerrar rapidamente a conversa com a genitora. É que as palavras ou qualquer atitude de quem quer que fosse causavam-lhe profundo desconforto. Bernardo, dirigindo-se a Letícia, perguntou: esse panorama da Cristina é causado exclusivamente pelo processo obsessivo? Exclusivamente não é o termo. Ela sofre, sem dúvidas, pela cobrança direta realizada por Anthony. No entanto, outro fator surge como um forte componente. Qual fator especificamente? O consciencial, relativo ao crime perpetrado quando da prática do aborto. Não nos esqueçamos que as leis de Deus, antes de qualquer coisa, estão gravadas em nossa consciência. Por mais que procuremos ignorá-las, elas continuam a exercer o seu sentido lógico. O não matarás, entre outras, está inserida nos recônditos mais profundos do nosso ser. Querer se esconder dessas leis é tão infantil quanto a criança que, tapando com a própria mão os olhos, acredita que não está sendo vista pela pessoa que se encontra à sua frente. Qual será o nosso próximo passo para o caso, Letícia? Desta vez, foi Maurício que se adiantou para esclarecer. Acabei de ser informado telepaticamente por Mateus que o Rodolfo está chegando e trazendo novidades. Aguardemos. Alguns minutos se passaram até que a mãe da Cristina retornasse com uma bandeja repleta dos itens de preferência da filha para o seu desjejum. A jovem senhora entrou dizendo: olha o que a mamãe preparou para você, e veja quem está aqui. Rodolfo entrou em seguida. Os namorados se cumprimentaram num longo abraço. A mãe da jovem resolveu se retirar em seguida, deixando o casal mais à vontade para conversarem. Como você está hoje, Cris? Do mesmo jeito, péssima. Parece que o tratamento ao qual venho sendo submetida não me ajuda em coisa alguma. Aliás, os médicos que foram consultados dizem que eu não tenho nada. Mamãe até me sugeriu um psiquiatra. Ela me falou: quer saber? Creio que pode ser uma boa alternativa. Quem sabe você poderá voltar a frequentar as aulas. Da maneira que a coisa está caminhando, existe o risco de você perder o ano. Eu já não me importo com quase nada. Estou exausta e infeliz. Maldita hora em que decidi fazer aquele aborto. Calma, Cris, mantenhamos a calma. Também me arrependo muito e tenho orado com regularidade, o que me mantém com certa lucidez. Hoje entendo que deveríamos ter assumido e pronto. Mas, a propósito, aconteceu algo muito estranho na saída da aula hoje. Passei em frente à casa daquela benzedeira e fui novamente surpreendido por ela, que parecia me esperar, sei lá. Do nada, ela me abordou e disse: a prece auxilia a iluminar o caminho, mas a jornada é de responsabilidade nossa. Procure uma casa espírita e inicie uma assistência desobsessiva imediatamente. O trabalho em favor do bem solidifica as tuas propostas de transformação para Jesus. Que coisa mais louca, Pois é, porém, isso me fez pensar que talvez tenhamos alguma ajuda. Esse negócio de mexer com espíritos, não sei não. Cris, tenho alguns amigos que frequentam um centro espírita e são gente boa. Na altura dos acontecimentos, acho que estamos naquela, mal não pode fazer. Você é quem sabe. Ultimamente, eu tenho apenas vontade de sumir, nada mais. Não fale assim, Cris. Saiba que acima de qualquer coisa eu te amo e estarei sempre ao teu lado. Começamos as coisas certas ou erradas juntos e terminaremos de uma maneira ou de outra juntos também. John, que observava tudo visivelmente emocionado, falou: meu Deus, quanta mudança naquele que um dia foi tão cruel conosco. Ela está apenas começando, meu irmão, respondeu Maurício. A partir de agora, aumentaremos as nossas atuações,
porque o Anthony não vai desistir facilmente dos seus objetivos. Contudo, Maurício, ele não está acessando o Rodolfo com a intensidade de antes. Sim, John, é verdade. A prece sistemática do Rodolfo mantém o nosso Anthony relativamente à distância. Como ele não atua diretamente no rapaz, então reforça o processo na Cristina, para fazê-lo sofrer e, com isso, minar a sua resistência. Amo o meu irmão, Maurício, mas farei tudo o que for possível para lhe impedir. Entendo a tua disposição, meu amigo, porém, nossas providências serão, todas elas, realizadas com o lastro da caridade, com as emoções gerenciadas para que não sejamos aqueles que ferem a liberdade do nosso semelhante. Como é difícil, Maurício, não intercedermos diretamente. Sim, John, por isso, acabamos sendo obsessores uns dos outros ou, por vezes, de nós mesmos. Exatamente por não controlarmos os nossos anseios e faltarmos com o discernimento. O Senhor, quando da sua passagem pelo planeta, não forçou consciências, querendo implantar o seu evangelho contra a vontade das pessoas. Em vez disso, aguardou o tempo adequado, até porque, para toda semeadura, sempre existirá uma colheita, não é assim? Sempre, Maurício, sempre. Capítulo 28. Amar é agir. Maurício, estou curioso. Sobre o que exatamente, Bernardo? Quem acionou a benzedeira mencionada pelo Rodolfo? Mateus, diretamente. A ligação é de origem mental, conforme sabemos, e o nosso dirigente tem grande capacidade de transmissão à distância, sendo favorecido pela mediunidade bem educada da simples senhora, cuja sintonia é acentuada. Processo simples, então, completou Bernardo. Muito mais do que se possa imaginar. Respondeu Maurício, a ferramenta mediúnica, por si só, é simples, no entanto, exige estudo, prática e acima de qualquer coisa evangelização do candidato, para que ele possa ser instrumento do amor em favor do semelhante, ao mesmo tempo em que se beneficia com os ensinos que compartilha, quando as bondosas entidades o utilizam como intermediário. Mediunidade, em última instância, é luz que ilumina o próximo, mas que serve, principalmente, para aquele que se propõe a trabalhar com esse recurso divino. Bem, vamos para a etapa seguinte das nossas propostas. Inspiremos Rodolfo a procurar assistência na casa espírita, que se localiza num endereço próximo. Como faremos isso, Maurício? Questionou novamente Bernardo. Você me auxilia a inspirá-lo, para que ele não adie esse momento. Com certeza. Aproximaram-se do rapaz que, em seguida, sentindo-se envolto numa atmosfera radiante, disse para a Cristina: Eu vou ligar para o Marquinhos, que me informou ser espírita, e perguntar o endereço do centro que ele frequenta, quais os dias de atividade da instituição. Imediatamente pegou o telefone que ficava ao lado da cabeceira da cama da Cristina e em questões de minutos já tinha a localização, os dias de trabalho e os horários do centro. Naquela mesma noite o centro funcionava com o seu plantão assistencial e orientativo. Rodolfo, com certa dificuldade, conseguiu convencer Cristina a lhe fazer companhia. Em seguida, conversou com a mãe da jovem, que endossou a proposta do rapaz predispondo-se a acompanhá-lo também. Ele retornaria mais tarde para apanhá-las. Enquanto isso, os mentores se dividiram em dois grupos. Letícia e Soraya acompanhariam Rodolfo, evitando que qualquer deslize mental permitisse a atuação do Anthony, desestimulando o jovem nos seus mais recentes interesses. Por sua vez, Maurício, John e Bernardo ficariam na vigilância da Cristina. No horário acordado, Rodolfo compareceu. Chamaram um táxi, que rapidamente conduziu o casal, na companhia da mãezinha da moça, até o local solicitado. Os mentores já se encontravam a postos na casa espírita. A Letícia envolvia Lívia, a entrevistadora que se encarregaria do atendimento fraterno. Os jovens foram encaminhados para uma pequena saleta, que proporcionava maior privacidade para, dessa maneira, exporem seus dramas aos quais estavam envolvidos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Meu nome é Lívia. Em que posso ser útil? Por favor, me contem o que os traz à nossa casa. Cristina e Rodolfo se entreolharam um tanto inseguros tendo de revelar algo tão íntimo a uma completa estranha.
Mas a postura respeitosa e fraterna da jovem senhora os desarmou e eles acabaram por narrar sobre a gravidez inesperada e também a respeito do aborto. Diziam estar completamente arrependidos do gesto insano. Meus caros, estarem conscientes do engano que cometeram é um grande passo para se reequilibrarem física e espiritualmente. Sempre que sentimentos negativos, tais como a culpa, nos visitam e permanecem circulando nas nossas mentes, damos ensejos para que energias nocivas nos prejudiquem até fisicamente. Sinto-me fraca, Dona Lívia, sem ânimo. Já procurei médicos que não conseguem descobrir o que eu tenho. Não sei mais o que fazer. Calma, minha filha. O importante agora é manter a tranquilidade para refletirmos sobre os nossos sentimentos e modificá-los para encontrarmos a paz tão necessária. Sim, a senhora tem razão. Interveio Rodolfo abraçando sua namorada para lhe demonstrar total apoio. A culpa é o que mais me machuca. Não devia ter feito o que fiz. Fui muito egoísta, só pensei em mim, no que era melhor para os meus interesses e me arrependo amargamente. Como já disse antes, reconhecer os nossos erros é muito importante, mas remoer o passado não trará qualquer oportunidade nova para a tua vida. Uma coisa é se arrepender e ter consciência do erro, outra é assumir uma culpa destrutiva que de nada servirá, completou a amável senhora. Diga-me, Cristina, na tua opinião, o que agradaria mais a Deus sendo mais útil no teu caminho de crescimento espiritual? Culpar-se e definhar a cada dia como forma de autopunição ou se perdoar e buscar de algum modo reestruturar a vida construindo uma nova história em que pudesse auxiliar e servir outras pessoas? Cristina, surpresa, respondeu. Claro que a segunda alternativa. Mas acho que não consigo, tenho a nítida sensação de ter falhado muito. Minha cara, Deus é um Pai de amor e bondade infinita e sempre nos dará novas oportunidades. Cabe a você perdoar-se e lutar para escrever um novo capítulo da tua história. As palavras motivadoras da Dona Lívia animaram o casal, diminuindo suas dores frente à acolhida generosa e à orientação segura da nobre senhora. O encaminhamento relativo à assistência estendia-se aos amigos Mona e Jorge, bem como ao médico e aos demais componentes da clínica onde havia sido realizada a irresponsável operação. Seria feito um atendimento à distância para aqueles que direta ou indiretamente haviam participado do infeliz evento. O casal iniciaria o trabalho desobsessivo especializado naquela mesma noite. O prestativo atendente encaminhou-os para receberem inicialmente a fluidoterapia e, em seguida, levou-os para os grupos de médiuns psicofônicos. Ficaram apenas alguns minutos no centro do círculo composto por vários médiuns. Na sequência, foram direcionados para a sala onde uma competente oradora comentava um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 4, em que Jesus ensina: se pecar 7 vezes no dia contra ti e 7 vezes no dia vier te procurar dizendo, estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Soraya discretamente aproximou-se de Letícia, dizendo: está faltando um componente nessa história toda. Qual entidade será atendida pelos médiuns no trabalho de desobsessão? Prestemos atenção no Maurício, minha querida, e logo constataremos os resultados. O mentor, dirigindo-se ao John, solicitou: você pode novamente desativar os chips em Cristina, John. Agora mesmo, Maurício. Enquanto o irmão do Anthony providenciava o rápido desligamento, Letícia e Soraya aproximaram-se. Foi a mentora quem solicitou: Soraya quer entender quem estará entre nós para o início dos trabalhos, Maurício. Perfeitamente. Assim que o John terminar a operação, o alarme que o seu irmão possui será disparado. Os vigias do centro já estão informados e autorizarão a entrada do Anthony, que virá diretamente checar o que está acontecendo, sendo, dessa maneira, atraído para a comunicação mediúnica. Contudo, não será contra a sua vontade. Não estaremos impondo o tratamento. Não necessariamente. Anthony tem o interesse de continuar o seu intento criminoso. Mas, por nossa vez, somos os policiais e médicos de plantão, que trabalharemos no sentido de coibir a continuidade do crime e, ao mesmo tempo, atendê-lo na sua enfermidade. O que faz o policial vigilante, se não proteger aqueles que podem ser alvo de violência? E o médico? Em ambos os casos, não atuam de forma a minimizar os problemas que, por vezes,
causamos de forma totalmente inconsciente para nós mesmos. Amar é agir, Soraya, e não pactuar com o erro. Por vezes, queremos colocar o direito da liberdade acima do respeito, porém, só é livre quem é disciplinado e cumpridor das leis, que tem como objetivo central o respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante. Faz sentido, Maurício, respondeu Soraya, algumas vezes, permitimos que as nossas emoções superem o bom senso e a liberdade, o direito do outro. Capítulo 29. Nunca é tarde. Soraya, Letícia, pessoal. Vamos nos posicionar junto ao dirigente e aos médiuns para o atendimento do nosso irmão Anthony, que já se encontra a caminho, convidou Maurício. Em minutos, um dos médiuns servia de intérprete ao obsessor, que fora encaminhado pelas entidades encarregadas pela vigilância até o grupo especializado em desobsessão. O dirigente e o evangelizador experiente iniciaram o diálogo. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Não sou teu irmão, sequer sei onde estou. Exijo que me libertem imediatamente. Você não é nosso prisioneiro. Está simplesmente sendo assistido neste momento por Jesus, que lhe concede a oportunidade de renovação, respeitando, obviamente, o teu direito de ir e vir. Então, se é assim, já estou indo. Antes, porém, você me daria a oportunidade de tentar entender o que o trouxe até aqui. Vim tratar de negócios pendentes. Que tipo de negócios pode interessar o meu amigo numa casa de trabalho com Jesus? Isso não é da tua conta. Meta-se com a tua vida. Você não sabe quem sou eu, melhor, no que me tornei. Creio que poderá ser de grande valia os teus esclarecimentos. Temos pessoas aqui que poderão auxiliá-lo a solucionar as tuas pendências. Que pessoas? Você é um lunático ou um tolo? Não vê que me encontro sozinho? Nessa altura do diálogo, Letícia e Maurício vislumbraram a oportunidade que Anthony oferecia e, com muita destreza, começaram a agir. Com movimentos rápidos na altura do centro frontal do obsessor, ampliaram-lhe o campo visual, ao mesmo tempo em que orientaram John para que se mantivesse em prece, ligando-se às memórias quando do seu último encontro com a Abby. Letícia pediu ao dirigente espiritual do trabalho permissão para atuar diretamente, no que foi atendida de imediato. Um laço energético se formou, então, entre o evangelizador e a mentora, cujas palavras passaram a ser praticamente as proferidas por ela. Meu irmão, Anthony é o teu nome? Como sabe? Quem lhe deu essa informação? Duas entidades amigas que se encontram entre nós. Vê, elas estão do teu lado. As imagens projetadas dos queridos irmãos de Anthony surgiram radiantes diante dele. Abby, John, não é possível. Não creio no que os meus olhos estão vendo. Deve ser algum truque de um bom ilusionista. John, é você? Maurício, sinalizando com a cabeça, pediu que o John respondesse, sim, meu irmão, sou eu. Por que me deixou sozinho para cuidar daqueles criminosos? E a Abby, como conseguiu que ela estivesse aqui com você? Breve desdobramento. A Abby está bem, Anthony, e nos aguarda para o reinício tão necessário. Precisamos mudar os nossos caminhos, fazermos novas escolhas. Chega de sofrer, meu irmão. Não posso, John, simplesmente não posso. Por que você não retorna e me ajuda a terminar o que começamos? Para que, Anthony, continuarmos a tecer essa rede de ódio na qual estávamos cada dia mais presos e sufocados. Venha comigo e deixa que as leis de Deus façam as correções justas. Já disse e repito, não está somente nas minhas mãos. Um dos chefes do Zig se envolveu diretamente e ordenou que o pessoal do Zeca e do Tigre auxiliassem no trabalho a ser realizado com o Rodolfo, os amigos dele, aqueles malditos encheridos, o tal do Jorge e da Mona e também o açougueiro e a sua assistente. Foram destacados especialistas na implantação de chips, que estão trabalhando sob a coordenação do Zig e devem estar terminando o serviço, ainda hoje. Meu irmão, o que você foi fazer? Maurício fez sinal para que o John abrandasse suas colocações evitando a censura, que poderia surtir um efeito desastroso naquela altura do diálogo. Bem, Anthony, você sabe que eu te amo. Então, peçamos em prece para que os anjos do Senhor possam nos auxiliar a solucionar esse problema da melhor forma possível.
Vamos orar? Não sei, ou melhor, não quero. Vamos, Anthony, façamos o Pai Nosso. O obsessor, sentindo-se tocado, aceitou e acompanhou mentalmente a prece ensinada por Jesus. Ao término, comunicou simplesmente: vou-me embora. É tarde para mudar, muito tarde. Nunca é tarde para mudar, Anthony. Com Jesus, nunca é tarde. Pense nisso. Capítulo 30. Estratégia do bem. Para o dirigente do trabalho e a sua equipe de médiums, entre a visão proporcionada para Anthony e a sua rápida saída do ambiente, havia-se passado pouquíssimos minutos, dando a impressão de que o esforço empregado com o obsessor tinha sido de pouca valia. Entretanto, o ectoplasma cedido em quantidade moderada pelos médiums proporcionara a possibilidade de aparição tangível da Abby e do John, para que o Anthony pudesse registrar a presença dos irmãos, já que a sua densidade vibratória estava ligeiramente aquém de todas as entidades presentes. Quebrando o silêncio, Maurício observou: amigos, teremos muito trabalho pela frente. Tão logo a reunião seja encerrada, nos dividiremos em 2 grupos para as nossas observações. Conforme o caso, tomaremos as providências adequadas. Certo tempo tendo decorrido, os mentores e os estagiários rumaram em direção aos obsidiados apontados por Anthony. Letícia iria se encarregar do Jorge e da Mona na companhia da Soraya, enquanto John e Bernardo seguiriam com o Maurício em busca do médico e da sua assistente. Devido à densa vibração emanada pelo facultativo, o mentor não teve dificuldade alguma em localizá-lo. Ele se encontrava na sua elegante e confortável residência em bairro nobre da cidade, vivenciando momentos libidinosos com a sua assistente, cercado por uma dezena de espíritos infelizes comandados por Zeca. Todos se locupletavam com as energias sexuais em desequilíbrio regadas com boas doses de alcoólicos. Maurício sinalizou para os amigos que o acompanhavam aguardassem na parte externa da casa. Antes da assistência, a questão ética era preponderante naquele momento tão desagradável. Quando notaram que a situação havia se acalmado, retornaram ao ambiente, cujo espetáculo, apesar de repugnante, já tinha se transformado em algo mais brando. As entidades, em sua maioria nuas e alcoolizadas, encontravam-se estiradas na cama junto ao casal, que descansava tranquilo à primeira vista. Contudo, na tela mental de ambos, pesadelos criminosos de assassinatos de bebês se acumulavam em repetidas cenas de horror, consistindo em elementos vibracionais vampirizáveis. O mentor, ao proceder à rápida análise, pôde observar uma grande quantidade de chips implantados em várias partes do corpo perispirítico do casal. Apontando à assistente, Maurício orientou os 2 companheiros: por favor, cuidem da jovem desativando os aparatos, enquanto providencio o mesmo com o médico. Acabo de receber informação da Letícia de que eles estão, neste instante, fazendo o mesmo com o Jorge e a Mona. Bernardo, interessado em aprender, quis saber um pouco mais sobre a estratégia dos mentores amigos. Simples, meu amigo. Trabalhando paralelamente, criaremos um transtorno razoável para a administração dos eventos por parte do Anthony. Se não vejamos, neste momento, os chips instalados na Cristina estão sendo desligados pelos voluntários do nosso plano, que se encontram em serviço na casa espírita. Interessante, Maurício, uma verdadeira triangulação. Sim, Bernardo. O Anthony será forçado a acionar os técnicos para ver o que está acontecendo, dando-nos tempo para as nossas ações de fortalecimento. Não entendi. Passada a fase das desativações temporárias, aplicaremos bioenergia em dose um pouco mais elevada no grupo, permitindo, dessa maneira, a redução dos efeitos danosos provocados nele pelos chips. Mas estaremos isentando essas criaturas das suas responsabilidades? Inquiriu John com muita simplicidade. Absolutamente. Não existem injustiças nas leis de Deus, que são perfeitas. Aqui ou em outro planeta ou na dimensão que for, os erros perpetrados contra o semelhante sempre receberão a oportunidade de serem reavaliados e corrigidos. Contudo, a vingança não encontra espaço diante do amor do Pai. Permitindo que esses procedimentos infelizes tenham continuidade, estaremos endossando a justiça a ser feita com as próprias mãos, mantendo esses nossos irmãos em profunda ignorância, além de estimular o ódio.
E o livre-arbítrio, como fica nesse caso? Perguntou Bernardo. Guardadas as devidas proporções, muitos desses irmãos poderão não aceitar o convite sagrado da regeneração e serão respeitados. Todavia, não podemos deixar de lhes oferecer o medicamento do Evangelho. Não nos esqueçamos das lições contidas na carta de Paulo aos Romanos 2:5 e 2:6. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, Maurício, a decisão fica a cargo exclusivamente de cada um de acordo com os seus interesses. Sim, contudo, sigamos orando, para que o maior número desses nossos irmãos atenda, no menor prazo possível, a oferta de Jesus: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É verdade, meu amigo, o erro esgota e consome. Completou Bernardo. Capítulo 31. Competições enfermiças. Anthony surgiu assim que os chips instalados no facultativo e na sua assistente foram desativados. Com a sua posição vibratória mais adensada, o obsessor não conseguia divisar o Maurício, o Bernardo e o seu próprio irmão. Intrigado com o que ocorria e querendo informações, Anthony tentou sem sucesso despertar o Zeca, que se encontrava completamente anestesiado pela quantidade de álcool sugado dos dois obsidiados. Como não obteve sucesso, decidiu chamar o pessoal especializado na tecnologia utilizada. Os técnicos chegaram depois de algumas horas na companhia do Zig, que arrogantemente perguntou: o que aconteceu? Todos os chips foram desativados praticamente no mesmo instante, conforme aponta o sinalizador, informou Anthony. O especialista grosseiramente retirou o equipamento das mãos do Anthony dizendo: deixe-me checar se você não fez nenhuma besteira. Estou utilizando o aparelho segundo as tuas orientações, Zig. Se estivesse fazendo o teu trabalho corretamente isso não aconteceria. Sou obrigado a perder o meu tempo com amadores imbecis. O desrespeito do interlocutor alterou fortemente o humor do Anthony, que respondeu: veja lá como fala, não sou teu lacaio. Escute aqui, seu negro escravo, só estou fazendo este trabalho para você por ordem do meu chefe, porque, por mim, te deixaria utilizando os teus métodos primários e estúpidos. Anthony não conseguiu suportar a provocação, perdendo completamente o controle. Num átimo, partiu para cima do Zig, golpeando seguidamente o rosto do especialista que, surpreso pela velocidade dos golpes recebidos, não expressou reação. Os demais técnicos que assistiam às cenas violentas imediatamente saltaram sobre Anthony, segurando-o para que ele não continuasse com o espancamento. Zig, passando a mão sobre o rosto, que já estava em parte coberto de sangue em virtude de um supercílio aberto que acentuava ainda mais as suas deformações, virou-se para o Anthony e gritou: maldição! Isso não vai ficar assim, escravo miserável. Você vai pagar pelo que me fez, juro que vai. Saia daqui, seu monstro. Faça o que quiser, pode ter certeza que vou estar te esperando. Para que a situação não fugisse mais uma vez do controle, os acompanhantes do Zig decidiram retirá-lo rapidamente do local, enquanto o Anthony lhe dirigia mais alguns insultos. Vai, covarde, corre como um coelho assustado antes que eu decida te dar mais uma surra, seu deformado, aberração ambulante. John quedava boquiaberto diante do quadro funesto. Dirigindo-se ao Maurício, questionou: e agora, como vão ficar as coisas? Provavelmente deverão ser agravadas, porque, entre essas falanges, atitudes dessa natureza não são bem-vindas. Temo por sérias represálias. Podemos fazer alguma coisa, Maurício? Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos em prece, buscando minimizar o desequilíbrio implantado. Em questões de minutos, Zig retornava na companhia do chefe da falange e de um séquito numeroso. Provocativamente, o técnico das sombras falou: eu não disse que voltaria, escravo. O comandante, mostrando-se colérico, realçava as suas feições grosseiras e demoníacas. John, menos experiente diante de uma carantonha tão assustadora, apesar de se encontrar na dimensão mais sutil, subitamente afastou-se alguns passos ao ver a face daquela criatura que, ofegante de ódio, avançou na direção do Anthony.
Como o Zig continuava com as zombarias, a entidade ordenou: cale-se, Zig, coloque-se no seu lugar. Mas, Horácio, meu chefe, foi ele quem me agrediu. Tenho direito de dizer certas coisas para esse cretino. O técnico encenava o papel de uma pobre vítima, tentando deixar o Anthony numa posição mais delicada. Diante de momento tão complicado, o irmão de John buscou se defender. Esse sujeito age com desrespeito. Zomba dos outros e pensa estar acima de todos, porque diz ser privilegiado pelo Senhor. Escutem, vocês dois, não tenho tempo para querelas de tolos como vocês. E virando-se para alguns dos seus seguidores, falou: levem esses dois para fora, amarrem-nos em uma árvore para que aprendam de uma vez por todas que não quero saber de divisões ou competições nas minhas fileiras. E que isso sirva de exemplo. Apesar dos protestos, os contendores foram amarrados no duplo de um coqueiro, que fazia parte da decoração do jardim da rica residência. Feitos os preparativos, o comandante da turba desequilibrada ordenou: tragam a chibata e apliquem 50 no Anthony e 30 no Zig. O séquito delirou, dando início ao evento macabro com gritos de apoio e gargalhadas, enquanto o chefão assistia ao castigo com ares de superioridade. John derramava grossas lágrimas, não somente porque assistia ao ultraje praticado, mas também pelas recordações amargas do período em que ele e o seu irmão eram escravos. Maurício e Bernardo envolveram-no em um abraço afetuoso, enquanto o mentor orientava: irmãos, peçamos a Jesus que tenha misericórdia das nossas fraquezas e invigilância, nos fortalecendo diante da dor para que mantenhamos o bom senso e não julguemos quem quer que seja, antes, que possamos assistir com amor aqueles que sofrem, tanto pela injustiça quanto pela ignorância. Continuemos orando, porque algoz e vítima estão do mesmo lado. Ambos são enfermos necessitando de tratamento e de atenção. Capítulo 32. Vigiai e orai. Encerrada a atração ultrajante, o comandante expediu ordens para que desatassem os dois supliciados. Então, aproximando-se de ambos, os quais se encontravam estirados no chão com feridas abertas nas costas, disse friamente: façam o trabalho designado para cada um, caso contrário, não serei tão brando da próxima vez. Retirou-se com ar altivo, seguido por seus lacaios que promoviam verdadeira algazarra. Maurício orientou para que os primeiros atendimentos fossem prestados aos dois desventurados, procurando minimizar as dores físicas e principalmente as morais, inspirando palavras de ânimo, buscando reduzir o sofrimento ocasionado pela humilhação. Em alguns instantes, surgiram alguns espíritos desconfiados, olhando para várias direções com receio de estarem sendo observados. Dado o adensamento dos seus perispíritos, sequer notaram a presença do mentor e dos seus dois acompanhantes. Crendo encontrarem-se sozinhos, um deles disse em voz baixa: ajudemos esses dois desgraçados. Rápido, improvisem uma maca e vamos carregá-los até próximo do acampamento para podermos socorrê-los. Vamos, depressa, depressa. Porque, se o chefe nos pegar, poderemos nos dar muito mal. Ele está cada dia mais violento, nunca vi igual. Bernardo e John olhavam para o Maurício totalmente embasbacados. O mentor não se fez de rogado e esclareceu: vejam, meus amigos, entre aqueles que sofrem na ignorância de si mesmos a solidariedade existe, porque é uma das virtudes inerentes à criatura e se expressa nas condições mais adversas. Os que sofrem da cegueira espiritual momentânea nem por isso deixam de ser filhos de Deus, cujas qualidades podem ser despertadas do sono letárgico em que se encontram, e isso por ações emergenciais tal como aqui estamos observando. No íntimo, todos nós somos a mais pura expressão de amor do Criador, cuja manifestação ocorrerá independentemente do tempo despendido. Nosso trabalho neste episódio está encerrado. Vamos em busca da Letícia e da Soraya, para que juntos possamos fazer uma rápida visita ao Rodolfo e à Cristina. Durante o percurso, Bernardo lançou mais uma pergunta ao mentor: as ocorrências desagradáveis que pudemos observar na dimensão espiritual imediata poderiam ser notadas no plano mais denso. Excelente observação, Bernardo. Sim, com toda certeza. Algumas pessoas, passando pelo local,
provavelmente sentiriam as energias desequilibradas sem que pudessem suspeitar exatamente das atitudes desumanas que estavam ocorrendo. Poderiam ter alguma indisposição? Adiantou-se John no questionamento. Como não? Tudo, obviamente dependendo do estado de invigilância, poderia sim ser afetado, levando a pensamentos de baixa autoestima, por exemplo, sempre interferindo no quadro geral da saúde de alguém. Quer dizer que nos conflitos de maior proporção, a carga energética desequilibrante, além de afetar um volume maior de criaturas, tem potencial destruidor acentuado. Então, como se defender e não ficar à mercê de acontecimentos que possam trabalhar em nosso prejuízo? Voltou a indagar Bernardo. Sem dúvida que os efeitos são proporcionais. Uma corneta pode produzir um som alto, porém, uma grande quantidade delas faria um barulho ensurdecedor. Contudo, não nos esqueçamos da lição sempre viva de Jesus: vigiai e orai. Somos suficientemente maduros espiritualmente para observar os nossos pensamentos, permitindo que determinada influência seja assimilada ou não, recorrendo à prece como verdadeiro sustentáculo do Criador. Aqueles que não agem assim não utilizam a sua própria condição evolutiva e inteligência em favor de si mesmos. Nesse caso, será sempre de cunho pessoal a escolha e consequente responsabilidade em relação a cada uma delas. Agora, apressemos o passo. Não podemos permitir que duas damas fiquem nos aguardando por longo tempo, convidou Maurício sorrindo. Capítulo 33. O bem prevalece. O grupo estava mais uma vez reunido, quando Letícia propôs uma prece para o serviço que seria iniciado. A oração traria calma e ajudaria na concentração, principalmente para Soraya que, sendo um pouco mais emotiva, ficara chocada com a crueldade utilizada entre as desventuradas entidades, retrocedendo a práticas cruéis de séculos passados. Em seguida, a equipe em poucos instantes chegou à casa do Rodolfo, onde encontraram Cristina serena e confiante. Considerando que os chips estavam momentaneamente desativados, isso permitia que os pensamentos dela ficassem mais alinhados e a sua vitalidade menos aviltada. O casal, que vivenciava sentimentos puros e sinceros, procedia ao processo de retroalimentação energética causando profundo bem-estar aos jovens. Com o avançar das horas, Rodolfo acompanhou a namorada até sua residência, retornando em seguida para o descanso necessário. Os mentores aguardariam o desprendimento de ambos através do sono natural para uma conversa direta com os seus protegidos. Maurício encarregou-se de trazer Cristina tão logo esta estivesse desdobrada. Não demorou muito para a jovem adentrar o quarto do Rodolfo acompanhada pelo seu mentor. O rapaz encontrava-se mais lúcido, por manter a oração com regularidade. Foi aplicada a bioenergia no casal fazendo com que recobrasse grande parte da lucidez, recuperando eventos de quando ainda estavam no plano espiritual se preparando para o reencarne. Letícia, com o amor característico das mães, iniciou dizendo: meus queridos, que Jesus abençoe as nossas propostas em torno do amor. Creio que vocês estão conscientes da responsabilidade diante da programação que foi realizada para a presente reencarnação. Alguns desvios aconteceram pela utilização equivocada do livre-arbítrio, promovendo compromissos que poderiam ser evitados, caso fosse utilizada a força de vontade, bloqueando anseios em momento inadequado. Contudo, não estamos aqui na condição de censores, mas sim na de irmãos com um único interesse: auxiliá-los para o sucesso da presente empreitada. De todo modo, os frutos doces da felicidade a serem colhidos estão nas mãos de cada um. Respeitaremos as decisões futuras procurando, com Jesus, trazer mais luz para os seus caminhos, sem que afetemos o direito à liberdade conquistada no esforço individual ao longo dos milênios. É exatamente por essa conquista que, na qualidade de servos do Cristo, colocados ao lado de vocês como simples orientadores, nos interessa lutar para que ações inconscientes não sejam o supressor da liberdade. Nos quadros expiatórios impostos pelo uso inadequado dela mesma, causamos os mais difíceis entraves para a nossa jornada evolutiva. Há tempo, porém, para as mudanças de rota, em função das experiências que vocês amealharam. Não permitam que a presente reencarnação seja uma simples repetição, em que o automatismo do berço ao túmulo e deste para o berço novamente imperem em suas vidas.
Meditem a respeito e elevem a Deus e a Jesus o pedido de socorro. Recordemos o Cristo, que nos ensinou que é pedindo que se recebe. E então, envolvendo o casal num abraço fraterno, a mentora se despediu: fiquem na paz do Senhor da vida, confiante em Jesus. Rodolfo e Cristina derramavam copiosas lágrimas, emocionados pelo envolvimento sutil e amoroso da elevada entidade, enquanto os demais presentes se mantinham em oração, formando um elo de luz entre eles que se ligava ao alto, de onde recebiam energias sutis em forma de sustentação e de esperança. Por volta das 6 horas da manhã, o celular do Rodolfo registrou uma mensagem que o despertou. Era a Cristina, que relatava a necessidade de retornarem à casa espírita naquela mesma noite. Conforme sua interpretação, tivera um sonho com uma senhora completamente envolta em luz, que parecia ser um anjo, sugerindo para que eles procurassem, no Evangelho de Jesus, a orientação necessária para não perderem a presente existência comprometendo-se no crime. Sentia, no fundo do seu coração, que seria importante convidar a Mona e o Jorge para que também recebessem a assistência adequada. Bernardo, que lia a mensagem na tela mental do Rodolfo, dirigindo-se a Letícia, falou: "Tuas palavras não foram exatamente essas, Letícia. Você sequer mencionou o casal amigo e muito menos o centro espírita." Letícia, sorrindo, respondeu: "Temos de considerar as informações contidas no próprio cérebro da Cristina, além das interpretações que ela pode dar às minhas singelas recordações e orientações. No despertar da tutelada de Maurício, existem fatores a serem considerados, tais como a questão da culpa que ela insiste em manter diante do aborto praticado, a situação de cumplicidade do Jorge e da Mona e também os registros recentes do socorro obtido na assistência espiritual, cuja relação se fez automática. Seja da maneira que for, o bem sempre prevalece, mesmo que, por vezes, seja mal interpretado, meu amigo." Capítulo 34. Sede de vingança e de poder. 30 dias havia se passado. As feridas abertas nas costas do Anthony por conta do flagelo sofrido estavam quase que completamente cicatrizadas. O período de recuperação do obsessor foi tempo suficiente para que o Rodolfo e a Cristina, acompanhados do Jorge e da Mona, estivessem plenamente integrados à assistência espiritual. Jorge foi à casa espírita muito mais por curiosidade, mas terminou por se interessar verdadeiramente pelo Evangelho Redivivo, proposta central da doutrina espírita. Por sua vez, Mona, mais tocada em seus sentimentos de mulher, abriu o coração para o lenitivo dos seus dramas pelos excessos praticados e também começou a trabalhar as questões relativas à experiência do aborto praticado de maneira inconsequente. Isso favoreceu enormemente o breve enfraquecimento das questões relativas ao processo obsessivo, no qual eram envolvidos os 4 personagens, porque Anthony se mantinha mais ocupado com novos projetos de vingança contra o Zig, que passara a considerar seu mais recente e ferrenho inimigo. No seu ódio mortal, abriu espaço para incluir também Horácio, o chefe da falange. Jurava que se vingaria de ambos pagando o preço que lhe fosse estipulado. Chamando Zeca para uma conversa reservada, propôs: "Está na hora de alterarmos certas disposições por aqui." "Como assim, Anthony? Não entendo aonde você quer chegar." "Vamos tomar o comando do Horácio e colocá-lo para correr." "Você enlouqueceu, Anthony? Creio que as chibatadas afetaram também o teu cérebro. Se o chefe ficar sabendo dessa nossa conversa, estaremos seriamente comprometidos." "Deixa de ser poltrão, Zeca. Temos pessoal suficiente conosco, se juntarmos a turma do Tigre." "Agora você endoidou de vez. O Tigre é um covarde de marca maior. Para ficar bem com o Horácio, ele vai nos delatar na primeira oportunidade." "Não, se nós o convencermos do contrário. Cada minuto eu entendo menos a tua proposta. Zeca, não tenho interesse em ficar com o comando sozinho. Podemos nos associar e dividi-lo em 3. Cada um de nós poderá ser responsável por um dos setores do serviço. Por exemplo, você ocupará o lugar do Horácio, Tigre será o subchefe e eu o responsável pelas operações, o que acha?" Os olhos do outro obsessor brilharam com a possibilidade de assumir o poder integral do grupo. Rapidamente o seu posicionamento foi redirecionado e a sua mente criminosa aderiu completamente à oferta.
Anthony, tenho uma ideia em relação ao tigre. Podemos neutralizá-lo até assumirmos o comando. Vamos prendê-lo num local ermo que conheço bem. Para os seus lacaios, que são uns idiotas, diga-se de passagem, informaremos que o Horácio é o responsável pelo sumiço repentino do chefe deles. Após os eventos, libertamos o dito dando a ele a posição sugerida por você. Até porque, é figura ilustrativa, mais ou menos como segundo lugar, ninguém tem interesse, finalizou gargalhando. Só um momento, Zeca. Como faremos isso sem que o tigre desconfie? Simples. Tenho 3 homens da minha mais estrita confiança. Vou atrair o tigre para um serviço junto a uma jovem desequilibrada sexualmente, coisa que ele adora, e os rapazes darão conta de tudo. Deixa comigo. Anthony, desconfiado e precavido, informou categórico. Prefiro acompanhar de perto, caso você não se incomode, porque posso ajudar no que for necessário. Claro, meu bom amigo, sem problema. Afinal, o arquiteto do plano é você. Respondeu o interlocutor com ares bajuladores. Vamos deixar uma coisa bem clara entre nós, Zeca. Estamos juntos nessa, o plano deixou de ser meu e passou a ser nosso, entendeu bem? Se algo der errado, ninguém sairá ileso. E você tem dúvida disso, Anthony? Até agora, nenhuma. Então, é dispensável esse tratamento especial da tua parte. Perfeito, entendido. Tomarei mais cuidado nas próximas vezes, respondeu Zeca sentindo-se contrariado. Capítulo 35. O ataque. Zeca, me conta como foi com o tigre. Moleza, cara, eu lhe disse, fiz exatamente como havia planejado. Ele já se encontra calminho e num local seguro. Muito bem, agora vamos preparar o ataque. Chame o teu grupo, que eu me encarrego pessoalmente de falar com os comandados do tigre estimulando-os à luta. Anthony e Zeca arranjaram todos os detalhes e escolheram a noite do mesmo dia para o acerto de contas. Por volta das 23 horas, o grupo que estava encabeçado por Anthony entrou sorrateiramente no acampamento do Horácio e ateou fogo em várias cabanas. Com a proximidade existente entre elas, as chamas se espalharam rapidamente criando uma gigantesca desordem. Gritos de alarme e de pânico se fizeram ouvir pelo local, enquanto Zeca e os seus comandados cercavam a tenda do chefe da falange. Horácio e seus seguranças diretos tentaram reagir, no entanto, dado o elemento surpresa, foram contidos com certa facilidade. Em questão de minutos, encontravam-se manietados e amordaçados. Logo que a situação foi controlada e as chamas debeladas do que realmente sobrou em virtude de os tecidos já rotos das tendas não terem oferecido resistência alguma contra o incêndio provocado, Anthony e Zeca, aos brados, apresentaram para a gangue assustadiça Horácio e seus seguranças, vencidos e cabisbaixos. Foi Zeca que, exultante pela vitória e sedento pelo poder, tomou a palavra comunicando. A partir de agora, o responsável pelo acampamento serei eu. Aqueles que não estiverem satisfeitos, podem sair imediatamente. Caso decidam ficar, saibam que deverão cega obediência a mim. Do contrário, receberão castigo semelhante àquele que aplicaremos em quem acaba de ser deposto. Zeca parou por um instante e murmurou algo com Anthony para, em seguida, voltar a falar com a turba, que praticamente se mantinha anestesiada. Para mostrar que não estamos aqui para brincadeiras, o Horácio e os seus seguranças receberão 100 chibatadas cada um. Depois da lição a ser aplicada, serão feitos nossos prisioneiros por tempo indeterminado. Outra coisa, ordeno que encontrem o Zig. Tragam esse sujeito até a minha presença. Imediatamente alguém gritou. Eu o vi saindo do acampamento há pouco. Então o que estão esperando? Vão caçá-lo. Quem me trouxer o monstro será regiamente recompensado, ordenou Zeca. Instalou-se, assim, uma verdadeira correria. Não tardou para 3 ou 4 entidades retornarem com o técnico das sombras amarrado e conduzido como um animal, com uma corda presa ao pescoço. A multidão se reuniu novamente, ávida pelo espetáculo de horror. Horácio, seus seguranças e o Zig tiveram os pés e as mãos amarrados conjuntamente. A flagelação teve início. Cada chibatada era contada em coro pela multidão em verdadeiro frenesi.
Anthony sentia-se devidamente vingado, deliciando-se com o cálice de ódio que transbordava do seu coração infeliz. Ao término do suplício, dirigiu-se ao Zig, que se encontrava prostrado e com a respiração ofegante por conta das dores infligidas. Disse-lhe, então, com altivez: por essa você não esperava, não é, seu imbecil? Achou que estaria protegido pelo chefinho, que agora não passa de um verme. Olhe para ele, veja como ele se contorce de dor. Monstro maldito, de agora em diante você trabalhará para mim em tempo integral. Compensará cada desaforo que me foi feito com carga horária dobrada de serviço. Isso se não quiser levar chicotadas diárias nesse teu corpo imundo. Gargalhando estridentemente, afastou-se cuspindo sobre os infelizes que se encontravam exauridos e humilhados. Maurício e Letícia, que acompanhavam à distância as desagradáveis ocorrências, entreolharam-se entristecidos diante de tanta ignorância. O Bernardo, a Soraya e o John aguardavam em local mais reservado, por recomendação do Maurício. As cenas poderiam ser mais chocantes para o irmão do Anthony do que propriamente lhe servirem de orientação. Letícia quebrou o silêncio fazendo breve observação. Que lamentável esta situação. Na maioria das vezes, os que chegam ao poder sem qualquer qualificação acabam se mostrando mais cruéis e desrespeitosos do que aqueles que foram substituídos. Sem dúvida, Letícia, vai longe o tempo em que a posição superior estará vinculada simplesmente à questão moral, de acordo com o Evangelho do Cristo. Quantos séculos mais precisaremos para entender que o semelhante é o nosso irmão em Deus? Boa pergunta, Maurício, quantos séculos? Capítulo 36. Aparente insucesso. Os mentores se reuniram ao grupo relatando sucintamente as últimas ocorrências. Letícia teceu alguns comentários, sugerindo ações imediatas. Amigos, eu e o Maurício trocamos algumas ideias referentes à substituição de comando ocorrida há poucas horas atrás e propomos aumentar de forma significativa a vigilância dos nossos tutelados e seus amigos. Encerradas as contendas e saciada a sede de vingança imediata, principalmente por parte do Anthony, seu foco será totalmente direcionado para o retorno às atividades obsessoras e vampirescas. Já acionamos a Vitória e a Mirta para intensificarem as ações protetoras sobre o Jorge e a Mona enquanto cuidaremos dos alvos principais, o Rodolfo e a Cristina. As informações que recebi do dirigente espiritual da instituição onde os jovens vêm frequentando são alvissareiras. Os rapazes e as moças estão francamente empenhados na mudança do padrão vibratório através da assistência bioenergética que recebem, da firmeza de propósitos na reformulação de pensamentos e na prece sistematizada. Que excelentes notícias, disse Soraya. Sim, minha filha, cabe-nos mantê-los em segurança para que, em tempo adequado, possamos auxiliar o Anthony e os demais que se interessarem, e isso por intermédio dos nossos tutelados e seus amigos, confirmou Letícia. Do jeito que as coisas andam, para quando deveremos esperar a visita do Anthony e sua equipe, Letícia? Questionou desta vez Bernardo. Com certeza para esta noite. O primeiro alvo eleito será Cristina, em quem o obsessor deposita sua carga odienta mais acentuada. Vamos nos preparar com a prece e a elevação dos nossos pensamentos, para aguardá-los com confiança e firmeza. Sim, Letícia, tem razão. Confirmou Maurício, Cristina está gradativamente retornando às suas responsabilidades regulares desde quando iniciou o tratamento espiritual e os chips foram desativados. Recupera-se energeticamente a olhos vistos, apesar de carregar sentimentos de culpa ainda muito acentuados. São esses mesmos sentimentos que atraem o obsessor tão fortemente, não, Maurício? Bernardo voltou a perguntar. Neste caso, existem os agravantes de outras reencarnações. Mas, sem dúvida, a consciência devedora promove e mantém a conexão em caráter duradouro. Porém, ao mesmo tempo em que se apresenta um problema, com a confiança no Divino Mestre e a devida manutenção do equilíbrio dos nossos sentimentos, encontramos oportunidades valiosas. Oremos para que sejamos fortalecidos e tenhamos o sucesso que tanto almejamos, conduzir as ovelhas desgarradas para o sublime pastor que é Jesus. Por volta das 23 horas, Cristina desligou o seu celular depois de se despedir do Rodolfo.
Recolheu-se em seu leito, procurando na prece a sustentação necessária, e dirigiu seus agradecimentos a Deus e a Jesus pelos desafios vencidos em mais um dia na presente existência. Os mentores e os demais amigos colocaram-se a postos diante da residência da tutelada de Maurício. Não tardou para que o Anthony surgisse na companhia de Zeca e de outras entidades mal encaradas, sendo que duas delas levavam pequenas maletas indicando tratar-se de especialistas. John discretamente dirigiu uma pergunta ao Maurício, e o tal do Zig? Não estou vendo o sujeito. Pelo estado em que se encontrava, deve precisar de tempo para se recuperar. Como relatei sucintamente, o castigo que lhe aplicaram foi intenso. Anthony, ao se aproximar da porta da casa, de repente estancou, para surpresa total de Zeca. O que foi, cara, está com medo de alguma coisa? Não tenho medo de nada, Zeca. Estou sentindo uma vibração muito estranha por aqui. Vibração? É, vibração, energia ou qualquer coisa do gênero. Você sabe do que eu estou falando, Zeca, não se faça de idiota. Acho que você está nervosinho demais e exagerando nas colocações. Veja lá como fala. Não sou teu serviçal, sou eu quem manda agora, esqueceu? Entre os mentores, Bernardo comentou sobressaltado: Maurício, não vejo razão para que eles estejam se desentendendo. Não é bem assim, Bernardo. Existe razão sim. Anthony sentiu a vibração do seu irmão e está naturalmente cismado. Agora, com relação às discussões, lembremo-nos que esses nossos irmãos se encontram em profundo desequilíbrio. Por isso, o que aparentemente não seria motivo de problema, entre eles assume uma proporção sem igual. Acompanhemos os próximos movimentos com vigilância nos nossos pensamentos, para que não nos permitamos qualquer envolvimento emocional. O litígio teve continuidade entre as duas entidades, com acusações e ofensas que foram gradativamente se aprofundando. Mas esta agora, está se sentindo um reizinho. Só se for de circo. Provocava Anthony com gargalhada irônica, até outro dia você não passava de um parasita, de um verme asqueroso. Você vai engolir o que disse, escravo maldito. A violência se impôs. Em instantes Anthony e Zeca rolavam pelo chão sendo observados pelos seus comandados que, estupefatos, nada faziam para impedir a luta. Maurício chamou o John e o Bernardo, orientando. Vamos interrompê-los imediatamente. Adensemos os nossos corpos para que sejamos visíveis para os dois contendores. Em instantes, o mentor da Cristina, com inflexão na voz, disse: já chega, parem imediatamente com essa loucura. Algumas entidades que assistiam impassíveis o confronto, ao ver o Maurício, o Bernardo e o John, que mantinham certa luminosidade provinda de suas auras, afastaram-se assustadiças, enquanto Anthony e Zeca, surpresos com a interferência, soltaram-se e se postaram diante do mentor. Anthony, ao ver o seu irmão na companhia de Maurício e do Bernardo, perguntou: John, o que você faz com essa gente? Afinal, o que vocês estão querendo? Não estamos aqui para exigir nada, meu irmão. Viemos em paz somente para convidá-los a trilhar novos caminhos. John abraçou a proposta do Evangelho do Senhor e poderá falar por si mesmo, esclareceu Maurício. Sim, é verdade, meu irmão, chega de continuar lutando por uma causa injusta, cujo resultado é a intensificação do desamor. Por que viver sendo consumido pelo fogo do ódio, quando podemos alterar os nossos objetivos? Vamos, Anthony, abandone a vingança, cujo conteúdo é o fel amargo do sofrimento. Ora John, meta-se com a tua vida. Anthony, dando as costas para o irmão, retirou-se rapidamente. Ao passar por Zeca, que se mantinha em posição de profunda arrogância por ter sido insultado, Anthony ouviu. Nossa sociedade não existe mais, entendeu, escravo? Nem pense em retornar para o acampamento. Dizendo isso, chamou seus comandados e também deixou o local. Assim que todos se retiraram, Bernardo disse: parece que não conseguimos muita coisa, Maurício. Engano seu, meu amigo. Veja, ambos desistiram da Cristina, pelo menos momentaneamente. O sucesso é alcançado com pequenas realizações, mantendo a firmeza e a regularidade. Aproveitemos a oportunidade para lhe extrair os chips.
Encerrado o expediente, o mentor convidou. Retornemos para a nossa condição vibratória anterior e analisemos as próximas ações. Capítulo 37. 30 anos depois. Isilda, vizinha, me socorra, por Deus. O que foi, Creusa, o que está acontecendo? Olhe o que eu acabo de encontrar dentro do latão de lixo no fundo da minha casa. Jesus, Creusa, um bebê. Quem será que foi capaz dessa maldade? Largar uma criança dentro do lixo, enrolada num saco de farinha imundo. Eu falei para você consertar a cerca. Isso não importa agora, vamos tirá-lo daí, Isilda. Meu Deus, parece um ratinho de tão miúdo. Olha os bracinhos, Creusa, completamente tortos. Creio que está morrendo. O que faremos? Já sei. Vamos levá-lo para aquele orfanato que acolhe as crianças abandonadas. Orfanato, Isilda? De qual orfanato você está falando? Um que o meu marido costuma ajudar de vez em quando, levando as roupas das minhas meninas que já não servem mais. Algumas vezes fui lá com ele. Menina, é cada caso que você nem acredita. Tem umas crianças lá, Deus que me perdoe, parecem mais saídas de um filme de terror, tamanha as deformações. Você acha que eles aceitarão esse pobre enjeitado? Por que não, Creusa? Orfanato é como o coração de mãe, sempre cabe mais um. Ademais, me parece que os fundadores são dois casais jovens, que dizem ser espíritas. Esse povo gosta de fazer caridade. Não temos nada a perder mesmo. Bom, vamos até lá. Mas, Isilda, não temos que chamar a polícia ou coisa assim. Isso a gente vê lá com eles, mulher. Se apresse, esse pobrezinho pode não ter muito tempo de vida. Coitadinho, por ter a pele negra parece ainda mais raquítico. Como uma mãe pode fazer uma coisa dessas? Creusa, deixa isso para lá. Certo está o pastor, que vive repetindo no culto para perdoarmos sempre, conforme ensinado por Jesus. Tem gente capaz de tudo nesse mundo de Deus. Rapidamente as duas senhoras chegaram ao orfanato sendo logo atendidas. Sejam bem-vindas. Meu nome é Rodolfo. Posso lhe ser útil em alguma coisa? Moço, a minha amiga Creusa encontrou essa criança no latão de lixo no fundo da casa dela. Não sabemos o que fazer, por isso viemos até aqui. Não se preocupem, tomaremos as medidas necessárias junto às autoridades para a adoção desse nosso irmãozinho. Peço que as senhoras aguardem uns minutos para que eu possa encaminhar a criança para os primeiros cuidados. Em seguida, anotaremos os detalhes, seus nomes e endereços, caso precisemos de mais informações, está bem assim? Sim, moço, obrigada. Ficaremos aguardando, respondeu Isilda. Passados alguns minutos, Rodolfo retornou para os apontamentos finais. Dona Creusa, senhor Rodolfo. Bem, Dona Creusa, Cristina, minha esposa, é a médica pediatra no nosso orfanato e já está cuidando do jovenzinho. Ele vai sobreviver, senhor Rodolfo? Questionou Creusa. Com certeza. Agora, posso anotar seus nomes completos e endereços, por favor? Sim, claro. Papai. O que foi, Joãozinho? A tia Mona ligou dizendo que ela e o tio Jorge acabam de chegar do congresso e já estão vindo para cá. Obrigado, filho. Por favor, agora cumprimente as nossas amigas. O menino educadamente se apresentou e logo pediu permissão para se retirar, informando que voltaria para ajudar a mãe com o bebê que tinha acabado de chegar. Que amor de criança, senhor Rodolfo. Quantos anos tem o rapazinho? 12 anos, Dona Isilda. Desculpem a entrada intempestiva dele. A propósito, os tios a quem ele se referiu também têm formação em ciências médicas e dividem conosco as responsabilidades no orfanato. A única exceção à regra sou eu, que me formei em administração, informou Rodolfo sorrindo. Bem, podemos continuar. Claro. Por favor, senhor Rodolfo. Na dimensão espiritual, encontravam-se em visita Mateus e os mentores dos casais, dirigentes do orfanato, incluindo Bernardo e a Soraya. Soraya, tocada pela emoção, exclamou: Como Deus, nosso Pai, é bom, não, meus amigos? A maioria daqueles que um dia se acumpliciou para a prática do mal hoje se encontra novamente reunida iniciando uma jornada redentora.
Sim, minha filha, concordou Letícia, reúnem-se aqui, em condições muito limitadas nas expressões corporais, por vezes até com dificuldades mentais comprometedoras, aqueles que, ontem, vivenciaram experiências totalmente voltadas aos interesses imediatos do dinheiro fácil, permitindo-se o desrespeito máximo pela vida. Você se refere ao cirurgião, o responsável pela clínica de abortos, Letícia? Sim, em relação às limitações que mencionei, ele é um daqueles que reencarnou recentemente e que experimenta dificuldades de monta, algo que, imprevidentemente, semeou para si mesmo. Desencarnou, tanto ele como a sua assistente direta, pouco tempo depois do litígio entre o Anthony e o Zeca, num acidente provocado pela ingestão exagerada de álcool e de drogas. Aliás, isso foi um fruto natural do processo obsessivo e vampírico ao qual eram submetidos, pela semeadura de dor que promoveram durante anos seguidos. Ao visitarmos as dependências desta abençoada instituição, encontraremos outros irmãos nossos. Estão internados em processo reencarnatório que praticamente se inicia agora, dado que, em sua maioria, temos bebês oriundos das mais diversas regiões e cidades aqui próximas. Todos eles estão, praticamente, em experiências necessárias e aparentemente dolorosas, porque sabemos que a imposição de qualquer fator limitante está relacionada à nossa postura. Semeadura livre, colheita obrigatória, não, Letícia? Sim, Soraya, exatamente. As leis do Senhor são soberanas e justas. Podemos crer, erroneamente, que sairemos ilesos dos nossos compromissos. Mas isso nunca ocorrerá, uma vez que não conseguiremos escapar da nossa consciência. Seja onde for, aquilo que causarmos seremos nós mesmos os herdeiros dos seus efeitos. Bernardo, aproximando-se, também se interessou pelo paradeiro de alguns dos irmãos que receberam acompanhamento durante o tempo em que ele e a Soraya estagiavam com os mentores amigos. E os demais companheiros que se envolveram nas tramas obsessivas, estão aqui também, Letícia? Com certeza, Bernardo. Se o amor une, o ódio aprisiona. Encontram-se entre os nossos irmãozinhos o Zeca, o Tigre, o Horácio e vários outros das suas respectivas equipes. Nesse momento, Maurício entrou na conversa informando, e tem mais, Bernardo. Mas é óbvio, o John é o belo garoto filho do Rodolfo e da Cristina. Reencarnou 12 anos antes e, sendo ele mais velho, num futuro próximo assistirá e encaminhará o irmão Anthony, que acaba de chegar pelas mãos das simples e bondosas senhoras. Que maravilha, Maurício! Todos, de certa maneira, unidos pelo amor nas bênçãos de Jesus. Nada melhor que o tempo para sanar feridas e renovar-nos interiormente. Concordo. Recordo-me, Maurício, que pouco depois que eu e a Soraya encerramos o estágio com vocês e retornamos para a conclusão do nosso curso, os dois casais amigos estavam frequentando assiduamente a casa espírita. Pelo que vejo, a doutrina produziu maravilhas. O Evangelho, Bernardo, é o verdadeiro modificador de consciências por ser ele o roteiro de luz para as nossas almas, além de educador e de médico. Concordo plenamente. Uma última, para não perder o costume. Todos sorriram enquanto Maurício completava provocativo, para não perder o costume. Bem, você sabe, qual será a continuidade do teu trabalho e o da Letícia junto aos tutelados? Ficaremos mais alguns anos com eles até sermos substituídos por outros amigos, que serão oportunamente indicados pelo Mateus, quando estivermos preparando a nossa programação para reencarnarmos no planeta. Não diga. É a lógica da vida, não, Bernardo. Eu e a Letícia retornaremos como órfãos e seremos acolhidos pelos amigos. Um dia, com efeito, os substituiremos na direção do orfanato. Fantástico, Maurício. Como as coisas se encaixam. Eu disse que aquela era a última, mas, diante disso, posso considerar como a penúltima, certo? Novos risos da equipe toda. Pode. Só mais esta, hein? Qual a ligação de vocês com esses espíritos? Essa eu vou deixar o nosso dirigente responder para você. Mateus, por favor. Nas leis de Deus, não existe o elemento pressa. Elas aguardam a conscientização de todos para, um dia, unirem-se pelo amor os que se interessam pela felicidade dos seus semelhantes.
O Maurício e a Letícia foram, em tempos remotos, mercadores de escravos na África, responsáveis, assim, por um grande número de cativos exportado para a América do Norte. Então o Anthony e o John. Sim, naquele triste período da história, eles foram comercializados ainda crianças pelos nossos queridos irmãos que hoje têm a grande oportunidade de, através dos ensinos de amor do Cristo, refazerem os equívocos outrora cometidos. Que impressionante, Mateus! Gostaria de parabenizar os meus amigos, porque num curto espaço de tempo vocês estão invertendo grande parte da história. Agradeço em meu nome e no da Letícia, Bernardo. Contudo, não é bem assim. Estamos trabalhando em prol do nosso processo evolutivo, mas temos um exemplo melhor do que o nosso, se Letícia me permitir. Claro, Maurício, prossiga. Confirmou a mentora. John é o caso. Note o esforço empreendido por esse nosso irmão. Uma vez bafejado pelo Evangelho, não mais perdeu um minuto sequer que não fosse para o trabalho em favor da sua regeneração. Portanto, agradeço os teus parabéns, mas transfiro-os a quem de fato merece. Neste instante, o garoto Joãozinho passava rente aos mentores acompanhado da Cristina. Sentindo uma alegria inexplicável, comentou: Mamãe, não sei porquê, mas aquele bebê agora há pouco me deixou tão feliz. Na escola, ontem, a professora disse que hoje, 13 de junho, é o dia de Santo Antônio. Podemos dar o nome de Antônio para esse meu irmãozinho. Sim, meu filho, boa ideia. Faremos isso. Vamos registrá-lo, então, como Antônio. Antônio. A história se repete, não, Maurício? Sim, Bernardo, mas agora renovada diante de Deus e com as bênçãos de Jesus. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.